E a próxima parábola também fala sobre a moeda perdida. And now she spent time just for to find that one coin that was lost. E aquela mulher gasta um tempo para achar uma moeda que foi perdida. And Father, God's heart is for us not one to get lost. E o coração de Deus não é para apenas um que está perdido, But that everyone will be saved mas para todo aquele perdido seja salvo, through the blood of Jesus. através do sangue de Jesus. The word says in John 14 verse 6, Em João 14, versículo 6, that Jesus is the way, the truth, and the life. fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. And no one can get to the Father except through Jesus. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus. And that's also our message through the last Son. E também tem uma mensagem nessa parábola do filho perdido. And I'm going to start by chapter 15, verse 11. E eu vou começar então no capítulo 15, a partir do versículo 11. And it said, Jesus continued, there was a man who had two sons. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. The younger said to the father, Father, give me my share of the estate. O mais novo disse: Pai, eu quero a minha parte da herança. So they divided the property between them. Então o pai repartiu a propriedade entre eles. And not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi por uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo desfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Verse 14, and after he had spent, my mic is on, praise God. After he had spent, Depois de ter gasto tudo, 14. there was a severe famine in that whole country, and he began. Houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. So he went and hired himself out to a citizen of that country, Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, sending to the fields to feed pigs. que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eaten, Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. but no one gave him anything. And verse 17, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. Caindo a si, disse: quantos empregados do meu pai têm comido com fartura e eu aqui morrendo de fome? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your servants. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. So he got up and went to his father. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Contudo, o pai disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Put a
a ring on his finger and sandals on his feet. Coloque-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Bring the fattened calf and kill it. Tragam um novilho gordo e matem-no. Let's have a feast and celebrate. Vamos comer e festejar. Verse 24. For his son of mine was dead and is alive again. He was lost and he is found. Versículo 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. So they began to celebrate. Então começaram a festejar o seu regresso. Verse 25. Meanwhile, the oldest son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. So he called one of the servants and asked him what was going on. Então ele chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. The older brother became angry and refused to go in. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. So his father went out and pleaded with him. Então o pai saiu e insistiu com ele. But he answered his father, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat, so I could celebrate with my friends. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci as tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. That when the son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him. Quando, porém, volta para casa este teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. My son, the father said, you are always with me, and if everything I have is yours. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. But we have to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amen. Amém? Amém. Let's just pray. Father God, we thank you. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos pela sua palavra. We ask that you will open every heart and Pedimos mind, que abra cada mente, cada coração aqui, that they will receive and understand your message you para have que eles for us. recebam e entendam a sua mensagem hoje. And we give you praise in Jesus' E nós mighty name. te damos graça em nome poderoso de Jesus. Amém. Amen. Amen. Amém. Praise God. Hallelujah. First, I'm going to go back to verse 2. Então, primeiro eu vou voltar no versículo 2. And it said that the younger son told his father, I want to share of your estate now before you die. Sorry, verse 12. Desculpa, no versículo 11. Before you die. Então fala que antes do pai morrer, o filho foi ter com ele. So his father agreed to divide his wealth between his sons. Então o pai resolveu dividir tudo que ele tinha com os filhos. And the younger son came to his father, just reading again. The word says that in the light of the Middle Eastern culture, those days, it was a great offense for a son to ask his father for his inheritance. It would be equivalent to saying, I wish that you are dead. So that was the equivalence in those days if you ask your father for your inheritance when he's still alive. So actually what you want to say to the father, that I hope you die because I want my inheritance. Então naquele tempo a herança era dividida quando o pai morria.
E um filho chegar para um pai e falar: eu quero que divida a herança comigo, ele estava basicamente dizendo: eu espero que você morra logo para que eu tenha essa herança. Porque a herança era dividida somente quando morria. The Greek is literally, he gave them his life. That was in the Greek word is bios. So the Greek meaning is when you ask your father his inheritance while he's alive, you actually ask him his life. Então, ele está reforçando isso. Quando você pede para o seu pai ou para quem você tem herança receber, é a mesma coisa que você dizer que você espera que essa pessoa morra. And just an explanation on chapter or verse 16. It says here, the son was so vanished, he was willing even to eat the slop given to the pigs. Tending pigs would be degrading to anyone those days, because they had a Bible. The Bible said they are not allowed even to eat pigs. But he was so hungry, and he lost everything that he had, so he was actually begging that he can even just touch some of the pig's food. Então aqui no versículo 16, ele fala que ele desejava se alimentar com o que os porcos comiam. E a gente precisa focar bastante nesse versículo, porque naquele tempo eles tinham a Bíblia e eles não eram permitidos nem mesmo comer os porcos, ainda mais do que os porcos comiam. Those days it was even forbidden to raise pigs. Naquele tempo era mesmo proibido tocar nos porcos. And that is also written in the book of Leviticus, chapter 11, verse 7 and 8. You're not going to read it. And also in Isaiah chapter 66, verse 17. Sim. Então também está escrito em Isaías e em Levítico que essa proibição de tocar em porcos. And verse 20, it says, so you return home. And the explanation, so the young man or the young son set off for home from a long distance away. His father saw his coming. Então, a partir do versículo 20, mostra o regresso do filho. Quando ele chega perto, o pai avista ele de longe e é o pai que vai correndo em direção a ele. He was dressed as a beggar. Ele estava vestido como um mendigo. It is implied in the context of the Greek text and stated more explicitly in the Aramaic. Então, nesse contexto de inferioridade que ele estava, fica bem implícito que ele já era um mendigo ali naquela parte. Ele não era mais filho. And a great compassion swelled up in his heart for his son who was returning home. E grande compaixão tomou conta do pai para com seu próprio filho. The word says, or the Greek explanation says that the father raced out, so he wasn't walking, he wasn't waiting, he was running to his son. Na versão original fala que o pai ele correu. É um verbo que usa que ele não ficou só parado esperando, ele caminhou em direção, mas ele correu muito quando viu o filho. He swept him up in his arms, hugged him dearly, and kissed him over and over with tender love. Então ele abraçou muito forte esse filho e beijou ele com muito amor. I don't know if you maybe have seen someone for a long time, and the day you see him so excited, so full of passion that you just want to hug him. Eu não sei vocês, mas se alguém já se distanciou de alguém que ama muito e depois voltou a ver essa pessoa, esse sentimento de correr e abraçar alguém muito forte, que na verdade é a saudade que você estava. And this is just a parable, but I believe that this is the Father waiting for everyone that believes in Jesus, in Him. E isso é só uma parábola que Jesus contou, mas acreditamos que é a forma que Ele estava se revelando ali, como Ele enxerga a gente, os perdidos. The day Jesus comes back, He's going to receive us like that, like this explanation. Quando Jesus voltar, Ele vai nos receber como está nessa explicação. Because that's the love the Father has for every one of us. Porque esse é o amor que Deus tem para cada um de nós. Not for certain ones,
certain people, Não for para everyone. tipos específicos de pessoas, mas para todos, para todo mundo. And verse 22, it says here, and it's also the Greek explanation, turning to his servants, the father said, quick, bring me the best robe, my very own robe, and I will place it on his soldiers. Então, no versículo 22, também na explicação grega fala: contudo o pai disse aos seus servos que vá depressa trazer a melhor roupa e vestir ele. Bring the ring, bring the seal of sonship. Culturally, this ring was an emblem of authority, a seal of sonship giving the son authority to transact business in his father's name. Então, aqui ele também pede para que entreguem um anel no dedo desse menino. E o anel naquela época era um símbolo de autoridade quando faziam negócios. And this seal was actually the seal of the Holy Spirit. Isso, na verdade, era uma representação do Espírito Santo. And he said, I will put it on his finger and bring out the best shoes or bring sandals for his feet. Slaves who are barefoot, you can find for my son. Então ele fala que também mataria, né, um animal mais gordo que tinha para comer e celebrar, e também colocaria sandálias nos pés dele. I just want to read a text out of Ephesians chapter 1 verse 14 about the seal of the ring. It's actually a foreshadow of the Holy Spirit to come. We must remember that in the Old Testament, the Holy Spirit wasn't there yet. Então eu também gostaria de ler Efésios 1:14. It says here the Holy Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised, and that He has purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. E no versículo então 14 de Efésios 1 fala que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Verse 23 says they must kill a fattened calf and we're going to celebrate. Então no versículo, voltando a Lucas, no versículo 15 fala que ele mataria um cordeiro para celebrar. The explanation in Greek is let's prepare a great feast. This coming out of chapter 23. The Greek text is kill the great fatted calf. This is a picture of feasting upon Christ who was sacrificed for us to celebrate. Então ali no versículo 23 fala, o pai pede um novilho gordo para que seja morto e celebrar a volta do filho. E esse cordeiro, esse novilho morto, é a representação de Jesus Cristo, que morreria por nós, para que nós possamos ter esse relacionamento de volta com Deus e festejar com Ele no céu. And then verse 28, it says that the older brother was angry. E aí depois passa para a parte do filho mais velho, no versículo 28, em que o primogênito estava bravo com a situação. And it says here the older son became angry and refused to go and eat and celebrate. E fala que esse filho estava com tanta raiva que ele se recusou a entrar na festa. And the father came and begged him to come and be part of the celebration. E o pai vem, então fala com o filho e implora para que ele entre na celebração também. In the culture of that era, hospitality was of supreme importance. To refuse to go to the feast when it was his responsibility. Então aqui também é uma cultura que tem sobre hospitalidade. Ele se recusou a aceitar a hospitalidade do próprio pai. Culturally, to co-host the event with his father was a humiliation, a rejecting of the father. Então ele não aceitar entrar na casa não é só porque ele não queria participar, mas é uma forma de humilhar o pai dele, porque na cultura que eles estavam, você recusar entrar na casa que está celebrando é uma forma de humilhação para o que está convidando, no caso o pai. And
sometimes we as men and women are doing the same to the Father God. E às vezes nós, homens e mulheres, acabamos fazendo o mesmo com o nosso Pai, Deus. When you go to celebration with some of the members or some of your friends or some of your family. Quando viemos para a celebração junto com seus familiares ou junto com seus amigos. Because everything that happens here on earth is for us to do is the waiting upon Christ, especially marriages. Porque tudo o que está aqui na terra é um exemplo do que acontece no céu, assim como o casamento. Because God is coming for the church, is coming for a pure bride. Porque Jesus está vindo para a sua igreja, Ele está vindo para a sua noiva pura. So one day the men, we're going to be women, we're going to be the bride of Christ without any operations. Então nós homens também seremos a noiva de Cristo. Because He loves us. Porque Ele nos ama. And we must be holy so that when He comes that we can be ready for the bride, for the bridegroom. Então precisamos estar santificados nós homens, porque quando Jesus voltar, Ele quer enxergar em nós uma noiva pura. And you know what? When we reject some things of the Father, I know what I'm speaking about because I was rejecting God for most of my life. Então, quando você rejeita algo do seu Pai Deus, eu falo isso por experiência própria, porque por muitos anos eu também rejeitei o próprio Deus. So this story, I can see myself in this story. Então eu posso me ver nessa história. I was 16 years old when God called me to be a pastor or to be a person that spread the gospel of the Lord Jesus Christ. Eu tinha 6 anos quando o Senhor me chamou para ser pastor, para ser evangelista, para falar da palavra dele. And when I finished school, my mother said I would go study theology at the AFM Theology College in Victoria. Então, quando o tempo chegou, eu falei que eu iria estudar teologia, eu iria para uma faculdade fazer isso. I didn't know God and I didn't know His word. Mas eu não entendia, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Deus e eu não conhecia a sua palavra. So I said to my mother, I cannot speak. It's no use for me go. I will first do my military service and then I will work for the Lord. Mas como eu não estava entendendo aquele chamado, eu falei para minha mãe, primeiro eu vou fazer o meu serviço militar. Quando eu voltar, eu vejo se eu faço eu estudo teologia ou se eu vou pregar, alguma coisa desse tipo. Mas às vezes, quando a gente, na verdade todas as vezes que nós recusamos o chamado de Deus, isso vem com uma consequência. I was arrested. My first time was 19 years old, reckless driving under the influence. Então, quando eu fui preso pela primeira vez, eu tinha 19 anos e eu estava dirigindo alcoolizado. I was running away, so they never draw my blood, but I pay a fine under reckless driving. Eu fui preso algumas vezes e outras não, porque eu fugia e eles nunca conseguiam pegar o meu sangue. This is my testimony. It's not to glorify anyone or anything. Because to God be the glory that He saved me and gave me life. E esse testemunho não é para falar sobre mim, para glorificar qualquer outra coisa, mas para falar sobre o amor de Deus e o que Ele fez na minha vida. When I was 20 years old, 8 days before my 21st birthday, I was arrested for murder. Quando eu tinha 22 anos, 8 dias antes de eu fazer 23, eu fui preso por tentativa de homicídio. And on the end, I think it was a trial for more than 3 years. We pay a fine on attempted or murder, manslaughter. Então, eu fiquei por 3 anos pagando uma multa por essa tentativa de homicídio. And I had a lot of other cases. E eu tive outros casos, muitos outros casos. I don't want to bore you with this. Eu não quero entediar vocês com isso. But in 2008, someone invited me to a church. Mas em 2008, alguém me convidou para a igreja. I think it was the Assemblies of God. Eu acredito que era a Assembleia de Deus. In those years, I was drinking 7 days a week. Naquele tempo, eu bebia 7 dias por semana. I was smoking. Eu fumava. Addicted to pornography. Eu era viciado em pornografia. I
spent a lot of times with the prostitutes. Eu passava muito tempo com prostitutas, But in 2008, mas em 2008 it felt like this is a very fine cloth. Normally, when we were kids, they used this to cover the food, era, keep the flies away. algo aconteceu, era como se essa toalhinha tivesse me cobrido. Eu não consigo explicar exatamente qual era a sensação. But when I was sitting in the church in 2008, Mas quando eu estava, it felt like that type of cloth, a very light cloth, came over me. era como se eu sentia, eu não sei direito como falar, mas quando eu estava sentado nessa igreja em 2008, eu senti como se eu fosse abraçado por isso. There was no altar call, Não ouvi apelo, but I felt something has changed my life just now. mas eu senti alguma coisa mudando a minha vida naquele dia. So we went from church back home. Assim como acontece agora. Então eu voltei para casa naquela igreja. And I felt the Holy Spirit speak. I didn't even know the Holy Spirit, but I felt that the Holy Spirit spoke to me and said, pour out all your alcohol in the drink. E eu senti o Espírito Santo falando comigo quando eu voltei para casa. E ele falou para eu despejar toda a minha bebida na pia, tudo que eu tinha em casa. Those years I drank whiskey, Bell's whiskey. Naquele tempo eu bebia muito uísque. But you don't think of Christ, you just start to be obedient to a voice you heard but you don't know. Então você apenas tem que ser obediente para aquela voz e não pensar nas coisas que você está abandonando. And I empty all the alcohol I have, I empty into the drink. Então eu peguei todo o álcool que eu tinha e eu despejei na pia. And I start repenting and ask God for forgiveness. E eu comecei o arrependimento, eu comecei a pedir perdão para Deus por todos os meus pecados. God was busy turning my life around. E Deus começou a mudar a minha vida. So since 2008 I never touched alcohol again. Então desde 2008 eu nunca mais toquei em nenhuma garrafa de álcool. I stopped smoking, Eu parei de fumar. never touched it again. Nunca toquei de novo. Never touched porn again. Nunca vi pornografia de novo. Never visited a prostitute Nem again. visitei nenhuma prostituta de novo. Because God has loved me and changed my life. Porque Deus me ama e Ele mudou a minha vida. And in 2001 I had a car accident with a minibus head on. Então em 2001 eu tive um acidente de carro. And I lost my eye, I broke all my muscles in my face. Eu quebrei muitos ossos do meu rosto, eu perdi o meu olho, I broke my jaw, eu quebrei a minha mandíbula, I bit my tongue off, eu mordi a minha língua, I broke my elbow and my upper arm. eu quebrei alguns ossos do meu braço, meu cotovelo, My upper leg, 2 places. duas partes da minha perna. I teared my liver and my right kidney. O meu rim também foi tirado, But luckily I had a mother that believed in God and believed in Jesus. mas graças a Deus eu tive uma médica que acreditava em Deus. When I got to hospital, the doctors told my parents they must get all family. I won't see the next morning. Quando eu cheguei no hospital, um dos médicos falou que era para minha família se despedir de mim, porque eu provavelmente não sobreviveria no dia seguinte. The accident happened that night between 8 and 9 o'clock. O acidente aconteceu. O acidente aconteceu por volta das 9, 10 horas. And when the doctor told that to my mother, E quando o médico disse isso para minha mãe, she said, "You like to speak death over people, but my son will live and declare the works of the Lord." ela falou assim: você gosta de falar mentira para os seus filhos, mas Deus, que é o pai do meu, Ele é um Deus vivo. And this morning, it's 24 years ago, I'm still alive. E nessa manhã, 24 anos depois, eu ainda estou vivo e eu louvo ao Senhor. And I'm spreading the word. E eu prego a palavra. But I wasn't in the accident. God saved my life, and now I'm walking the path in full surrender to Him. Então, depois do acidente, quando Deus falou comigo, eu comecei a caminhar com Ele por completo. I was still half feet in the world and half feet in being a Christian. Então, Deus mudou minha vida em 2008.
acidente foi em 2001 e até 2008, quando realmente eu fui transformado, eu andava naquele meio caminho, com um pé no mundo e um pé na igreja. And when people ask you to do the work of the Lord, you always have excuses. E às vezes quando Deus te pede para trabalhar na obra dele, parece que eu sempre tinha uma desculpa para dar. But I want to tell you this morning that to follow Jesus is total surrender. E eu quero dizer aqui nessa manhã que para você seguir Jesus, se render por completo. We cannot sin Friday or Saturday and sit in church on Sunday. Nós não podemos sentar na igreja apenas no domingo, na sexta, no sábado. The book of Revelation said, "Oh, we must be cold or hot." Em Apocalipse fala que nós devemos ou ser frio ou ser quente. We cannot be lukewarm because God will spit us out. Nós não podemos ser mornos, porque Deus vai nos vomitar. And I was lukewarm. E eu estava morno nessa época. And I know, I thought God is love and everything is forgiven. E eu sei que Deus me perdoou naquela época, eu entendo isso agora. But I want to tell you this morning, when God pulled you out of the pit of hell, you must stay out of that pit. E eu quero te falar que se Deus te tirou das garras do inferno, você tem que fazer o máximo para ficar longe daquilo que te aprisionou lá. But when we fall, we must ask for forgiveness and move forward. Mas se em algum momento a gente peca, nós pedimos perdão e And that's the thing with us as humans, because we must remember one thing, that hell was never made for us, for the human. Então temos que lembrar uma coisa: o inferno nunca foi feito para nós, homens e mulheres. The Bible states clearly that hell was built for Satan and his fallen A Bíblia deixa claro que o inferno foi feito para o diabo e seus demônios. And I believe that the time of Jesus, the coming of Jesus is at hand. The kingdom of God is at hand. E eu acredito que o dia do Senhor, o dia que Ele virá, está próximo. And it's going to get worse. Our temptations is going to get worse. E a tentação, as coisas, o pecado vai tentar nos tirar de lá. And the time is here that our no's must be no and our yes must be yes. Então estamos no tempo de que nosso não tem que ser não e nosso sim tem que ser sim. And it must be no to the world and to the lust of the world and to the lust of the flesh. E temos que falar não para o mundo, para a luxúria do mundo, para a nossa própria carne. And it must be yes to Jesus. E tem que ser sim para o Jesus, para a nossa vida eterna. To the will of God. Para a palavra de Deus, para o reino de Deus. Because I believe that the time is going to come when the trumpets is going to blow and Jesus is going to come Porque for his church, for his bride. eu acredito que está próximo o dia que Jesus virá buscar a sua igreja. And as this son, this prodigal son, the son that's lost, E assim como esse filho perdido, he made that decision to go back to the father's house, because he knows that everything is there. I can eat there. ele se lembrou da casa do pai porque ele sabia que lá tinha um lugar para ele, lá tinha comida. My blessings is there. As bênçãos estavam lá. My love is there. A minha vida estava lá. My authority, the robe, my authority is there. A roupa dele, a autoridade dele, tudo estava na casa do pai. The seal, the ring, the seal of the Holy Spirit is there. O anel que ele recebeu, o Espírito Santo estava lá. I can find it nowhere else than in the house of God. Ele dizia: eu não consigo achar em lugar nenhum, mas na casa do meu pai. It's in the presence of the Holy Spirit. Na presença do Espírito Santo. And that's the only thing that we can do, is that we must ask God to fill us again. Então That tudo hunger and thirst for Him. o que temos que fazer é pedir para Deus encher com Ele, porque temos que ter fome e sede de Deus. And where does it start? It starts with repentance. E começa no arrependimento. Can I tell you this morning that for us to have a friendship with Jesus the Father, Eu posso te falar o que temos que fazer nessa manhã para termos um relacionamento com Deus, to go to heaven one day, para ir para o céu um dia, we have to be born again. nós temos que nascer de novo. Whoever sits here this morning and never gave their life to Jesus, Quem aqui está sentado hoje, mas nunca entregou por completo a sua vida, never repent of their sin, nunca
se arrependeu de verdade dos seus pecados. Never believed that Jesus is the only God. Nunca acreditou de verdade que Jesus é o único Deus. That Jesus died for my and your sins. Que Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. That Jesus rose from the dead. Que Deus ressuscitou, que Jesus ressuscitou dos mortos. That Jesus is alive today. Que Jesus está vivo hoje. Jesus wants to be our friend. Jesus quer ser nosso amigo. Jesus wants to come live in our hearts. Ele quer vir e morar no nosso coração. Jesus wants to be our best friend and He wants to love us more. Like this father, he was waiting with open arms. He wasn't waiting. The Bible said he ran to Him to receive Him. Jesus quer vir e quer ser nosso melhor amigo. Ele quer morar no nosso coração. Ele quer nos receber, assim como esse pai recebeu o filho dele, com um abraço, com muito amor. And I believe that we're not here just this morning. The Lord is here waiting open arms, racing to everyone here that they will receive Him as their Lord and Savior. Eu acredito que se Deus nos mandou aqui hoje é porque tem alguém, tem pessoas aqui que ainda não se entregou por completo, mas que eles precisam saber que Jesus está aqui, Ele está com os braços abertos, pronto para te perdoar. How do we repent? We repent of sin. Quantos já se arrependeram do seu pecado? Se arrependeram de verdade? I want to read something that the Lord put in my heart. Eu quero ler algo que o Senhor colocou no meu coração. It's out of the book of Corinthians, chapter 1. 1 Corinthians, chapter 6, verse 9. Está em 1 Coríntios, Chapter 6, verse 9. versículos Versículo 6, capítulo 6, versículo 9. It says here, or do you not know how wrongdoers will not inherit the kingdom of God? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, fala assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão? Deus. Do not be deceived. Não se deixem. And we must remember God made us according to His image. E temos que lembrar que Deus nos fez segundo a imagem dele. And Adam and Eve was deceived in the Garden of Eden. E Adão e Eva estavam naquele jardim como a imagem perfeita de Deus. And here we are in the New Testament, in the book of Corinthians. He said, don't be deceived. E aqui em 1 Coríntios fala para nós não sermos enganados. Neither the sexual immoral or adulterous or idolatrous, nor men who have sex with men, nor thieves, the greedy, drunkards, slanderers, nor slanderers will inherit the kingdom of God. But here Paul says in, I think it's verse 11, and that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of our Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. E aqui continua falando no a partir do versículo 9, não se deixe enganar, nem os sexualmente morais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim, contudo foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Amen. Amém? Amen. Well, I want you to close your eyes. I want to speak to you this morning that Jesus is here for you. Então eu gostaria que fechassem os olhos agora, eu gostaria que conversassem com Deus agora. And I believe that this is a holy moment. I don't want anyone to look around. Então eu acredito que agora é um momento santo. Eu gostaria que conversasse com ninguém agora, que fechasse os olhos e ter esse momento de intimidade com Jesus. The Father is calling everyone here this morning that was never saved in their life before. Jesus está chamando alguém aqui que nunca foi salvo de verdade, santificado pelo poder dele. The Father is calling those who gave their lives to the Lord, but it's cold, became cold with the years or with time. Deus está chamando aqueles que uma vez foi salvo, foi santificado, mas que se esfriou e que agora está morto na presença de Deus. The call is for those who don't believe anymore. Your faith got cold. You don't believe, but you fell back and you still doing sin.
Deus está chamando aqueles que deixaram sua fé ser abalada e que agora nem acreditam mais no que é pregado na igreja. And I want to tell you this morning that Jesus, Father God, the Father, Son, the Father, Holy Spirit is waiting for your open arms. E eu gostaria de falar que Deus, Jesus, o Pai, está te esperando com os braços abertos para que você volte. And if there's a lie in your head that said your sin is too great or too big or whatever the lie is, E se tem uma mentira no seu coração falando que o seu pecado é muito grande e que não existe perdão para você, Jesus died for the whole world and there's no sin too big for him. Jesus morreu pelo mundo todo e não há nenhum pecado que ele já não pode ter perdoado naquela cruz. And if you're this morning in one of those categories, I ask you to lift up your hands and receive Jesus as your Lord and Savior. Eu gostaria agora que se você se encaixa em alguma dessas categorias que a gente citou, que você levante a sua mão como forma de sinal para Deus. If you believe that Jesus will forgive all your sins, lift up your hands. Se você acredita que Jesus pode perdoar todos os seus pecados, levante a sua mão. If you want Jesus to give you a new start, lift up your hands. Se você acredita que Jesus pode te dar um novo começo, levante a sua mão. If you want Jesus to forgive all your sins, lift up your Se hands. você quer que Jesus perdoe seus pecados, levante a sua mão. We praise God for every hand. Nós louvamos a Deus por cada mão levantada. Because I believe that Jesus, God the Father, the Son, and the Holy Spirit is waiting for all of us open arms. Porque eu acredito que Deus está aqui, o nosso Pai, com os braços abertos, vendo todas essas mãos levantadas. And He wants to love you more. E Ele quer te amar mais. He wants to have an intimate relationship with Ele you quer more. ter um relacionamento mais íntimo com você. He wants you to speak to Him more. Ele quer falar mais com você. If it's the whole day, it's good. If it's just a little bit, but you have to speak to Jesus. Pode ser um período do seu dia, mas você precisa falar com Jesus. You have to read the words. Você precisa ler a palavra. And I believe from today you're going to do the will of the Father. And we're going to see one another in heaven. E eu acredito que a partir de hoje vocês farão a vontade de Deus e nos veremos no céu. I want you to follow Sophie in prayer. Repeat after her. Eu gostaria que você então repetisse comigo. Aqueles que de verdade escolhem Jesus e que se arrependem dos pecados que estão cometendo agora, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu acredito que é o Filho de Deus. Eu acredito que morreu pelos meus pecados. Jesus, eu acredito que ressuscitou. Está vivo hoje. Jesus, eu acredito que me ama e quer ter um relacionamento comigo. Eu me arrependo dos meus pecados, dos que cometo todos os dias. Senhor Jesus, me ajuda a parar com todos eles. Eu me comprometo com a sua palavra. Eu acredito no meu coração. E eu falo com a minha boca. Jesus, me salva. Agora. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Amen. Let's just clap hands for Jesus. I believe that today you make the biggest choice in your life, and I believe that your life will never be the same. Eu In acredito Jesus' que name. hoje você fez a melhor escolha da sua vida. E eu acredito também que a sua vida nunca mais será a mesma. But I want to tell you this morning, don't let this just be a prayer for you. Mas deixa eu te falar essa manhã. Não seja somente uma oração. Now the prayer is done, and we go on with life. Que agora que a oração terminou, você foi perdoado, volte para a sua vida antiga. Remember, this is a prayer that you receive Jesus in your heart. Lembre que essa é uma oração que você recebeu Jesus no seu coração. It doesn't matter what way you're walking with the sin you had done before you repent this morning. Então não importa o pecado que você estava antes de fazer essa oração essa manhã. Now you're done with the world. You took the hands of Jesus Agora and you você walk with Him. parou com as coisas do mundo e agora você está caminhando com Jesus. The opposite direction. Na direção oposta. When trials and tribulations come your way, you reject it in Jesus' name.
Quando vier a tentação e a tribulação na sua vida, você rejeita, no nome de Jesus. We must remember now we must change our mindset. The things we have thought, the things we have watched, we must change them. Agora, a nossa mente tem que ser transformada. Todas as coisas que a gente fez, que a gente fazia, pensava, agora tem que ser mudada. Romans 12, chapter 1 and 2 says this, that we must give ourselves as a living sacrifice to God. Em Romanos 12 fala que nós temos que ser um sacrifício vivo. And that's one of his rules for us. E é isso que ele tem para nós. And that we must renew our mind daily. Então temos que renovar a nossa mente todos os dias. And I believe you can only do it through the Word of God. E eu acredito que a gente só pode fazer isso através da palavra de Deus. And that's also how you're going to build your faith. It's going to grow through the Word of God. E é isso também que vai edificar a sua fé, a palavra de Deus. Romans 10:17, out of the King James Version, he said, faith is by hearing, and hearing the Word of God. A palavra também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amen? Amém? Do you believe it? Vocês acreditam nisso? But I want to tell you this morning that now that you're saved, you cannot do this walk alone. E eu gostaria de falar que agora que você está salvo, você não precisa caminhar sozinho. And Jesus knew that. E Jesus